Pessoal, retomo então essa segunda parte, já aqui colocando para vocês o texto do Luciano. Quem quiser, eu posso disponibilizar esse texto. Bem, eu tenho as obras completas dele em PDF. Bem, isso está na internet, né? Não posso disponibilizar, na verdade, né? Aliás, queria, antes de mais nada, né, assumir que talvez tenha sido um grande equívoco meu disponibilizar apenas a tradução da Odisseia na tradução do professor Trajano, devido, né, ao refinamento da linguagem. Como a gente não vai fazer um exame minucioso, né, do texto da Odisseia, talvez fosse o caso de repassar outra tradução. Eu tenho outras traduções, é que na verdade eu estou falando que é quinta, mas hoje é quarta, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, e eu não dei uma olhada, não tive tempo ainda de dar uma olhada nas traduções. Existem outras traduções, eu já falei para vocês, né? Tem uma tradução da Companhia das Letras, saiu pela Penguin Books, do Frederico Lourenço, tem uma tradução da editora Nova Fronteira, do Carlos Alberto Nunes, tem uma edição que saiu pela antiga, né, e já fechada editora Kozak Naif, que foi editada agora pela Ubu, do professor Christian Verne, que aliás, né, tem um artigo que eu indiquei aí para vocês, exatamente sobre o canto 14 da Odisseia, que aí sim, esse eu vou ler com um pouco mais de retidão, né? Talvez daqui 2 aulas. Mas eu devo fazer esse, né? Se vocês quiserem utilizar outras edições e acharem, pode utilizar. Sendo uma dessas 4, não tem problema. O problema é que tem muitas outras por aí que eu vou falar para vocês que, nossa, essas eu tenho medo aí, porque um pouco... porque, assim, tem que ter conhecimento do grego, tem que ser traduzido direto do original, né? Tem que ter aparato crítico, não pode ser qualquer coisa, sabe, pessoal? Isso atrapalha a formação, né? A gente vai achar que, né, tá comprando... enfim, não vou falar nem de lebre nem de coelho, deixa pra lá. Mas eu queria pedir a atenção de vocês sobre o uso de traduções, né, a não ser essa do Trajano, mas também reconhecendo que a do Trajano muitas vezes pode dificultar a compreensão de vocês e pode demorar, né? Já que o Trajano tinha digamos assim, quando ele traduziu, ele tinha uma outra, né, aspiração, que não era só de tradutor, né, mas era mesmo alguém que tem um tino poético para fazer traduções. Então ele está atrás, como eu já disse, de elementos que não são propriamente de conteúdo, né? Aí você fala, mas que palavra é essa? Ele está falando, olha, essa palavra não interessa o que ela significa, interessa o que ela soa. Porque você tem que pensar que a Odisseia é cantada. Bem, deixamos isso para lá, só para fazer essa ressalva. Por que eu estou colocando aqui vocês, né, diante dessa tradução, desse texto aqui, que é o texto que eu acabei de mencionar? Aqui a tradução, né, do português de Portugal é para história verdadeira. Há uma discussão se é melhor narrativa, eu também prefiro narrativa verdadeira. Diégesis, nós vamos falar desse termo, né? O termo é diégesis, né? O termo traduz aqui é diégesis, né? Uma diégesis verdadeira, uma narrativa verdadeira. Não é à toa que o título dado pelo próprio Luciano, né, insinua o tema da verdade, né? Insinua o tema da verdade. Então, uma narrativa verdadeira, né? O que é mais impressionante é o proêmio dessa história, né? Essa aqui é a introdução do tradutor, que está no seu livro 1. Né? Isso aqui já é o Luciano escrevendo, tudo bem, pessoal? No parágrafo que me interessa, no final do 3, ele discute aqui diversas coisas, né? Principalmente, né, aqui, obviamente que o tema filósofos aparece, que Tésias de Cnito aqui é um historiador, então o filósofo esses personagens vão aparecer, né? Mas o que me interessa aqui estou tentando usar outra caneta aqui agora. É outra coisa. É o final do capítulo 3, né? No final do capítulo 3, o Luciano vai ser muito objetivo. Né? Vai falar assim, olha, eu tenho a consciência do que significa essa tradição
né, foi iniciada com os gregos, né, com os gregos pós-Homero, e que se difundiu de alguma maneira, que o Aristóteles tentou dar nome, não conseguiu, que não é um outro autor parou para nomear isso que nós hoje nós contemporâneos modernos já chamamos de prosa, né? Que alguns chamarão também de romance, né? E que alguns também chamarão de ficção, né? Então, nem toda prosa é ficcional, mas a que está sendo discutida aqui tá? E o que o Luciano vai discutir aqui é justamente, né, um tópico importante para poder classificar isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, não é que a prosa precisa ser reduzida a um tipo de linguagem ficcional. É que quando alguém escreve em prosa, deve ter claro que, se há algum elemento ficcional na sua linguagem, você não pode reivindicar a verdade. Então, esse é talvez entre muitas aspas, a regra, né, teórico-literária que é sugerida por esse texto aqui. Como eu disse para vocês, né, o primeiro o nosso querido Luciano vai fazer uma crítica aos historiadores. Isso tem reflexos direto no caso do Heródoto. Ele não gostava do Heródoto. Por que ele não gostava do Heródoto? Porque ele achava que o Heródoto imitava Homero. Ele achava, não, ele tinha certeza. E na verdade imita mesmo. Porque Heródoto, vocês já leram, né, as histórias. Bem, história significa ali propriamente um tipo de relato feito pelo Heródoto, mas muito enviesado por aquilo que nós vamos estudar em Homero, que é o tipo de narrativa de aventura, tá? Vocês sabem muito bem, né, o interesse nas viagens que Heródoto tinha justamente para relatar as suas impressões do exterior, Pérsia principalmente. Mas ele visita a Índia e lá ele conta umas coisas que o nosso querido Luciano não vai gostar. Ele vai achar muito ficcional. E que o historiador, na medida em que ele deve ater a sua prosa a uma mera descrição de fatos, ele não pode usar de elementos ficcionais. Esse compromisso é muito importante, né? E aí, nesse texto, já está aqui lançado, né, em primeiro plano, né, já está, como é que eu posso dizer, né, enfim, escancarado ao leitor e à leitora, que quem serve de guia ao meu texto, né, foram as charlatanices de Odisseu, de Homero, na corte de Alcino. Que justamente, aqui é o Luciano escrevendo, né? Justamente quando ele contou histórias de ventos aprisionados, essas histórias do Éolo, né? Mas enfim, isso está no livro 10, né? De seres de um olho só, né? Está no livro 9, é o Ciclope. De canibais e de povos selvagens, está no inicinho do livro 9 também, né? São os povos, os lotúgrafos, né? Que comem lotos, etc. Né? E outros, os esmeros, por exemplo, né? Que são comedores de gente. De animais de muitas cabeças, metamorfose dos seus companheiros por ação de drogas, é a Circe, né? Tudo patranhas, né? Patranhas é um termo que é muito usado em Portugal, mas não é por aqui, né? Tudo engano, tudo ardil, tudo história mentirosa. Isso que é patranha. Para de contar essa patranha, né? Para de contar patranhas. Tudo mentira que ele impingiu aos parvos, né? Aos bobos dos feácios. Né? E aí ele continua. Né? Agora sim, talvez venha a, né, restrição. Né? A restrição. Aí agora vem o que ele considera por condição. Então, a fonte, então vamos lá. A fonte de toda essa prosa praticada de maneira difusa na Grécia por historiadores, por filósofos como Platão, tudo isso que era praticado de maneira prosaica, né, primeira coisa, né, precisaria reconhecer
em Homero sua fonte, né? Primeira coisa. E mais ainda, né? Nos livros 6 a 12 ou 13, vai depender um pouco, da Odisseia. Ele é muito preciso, né? Olha, no caso dos historiadores, isso aqui é muito claro. Né? Muito claro. No caso de Platão é um pouquinho mais difícil. Mas também dá para fazer, e eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer, tá? Porque no caso dos historiadores, Heródoto eu não vou poder falar. Né? Mas no caso de como Platão imita, né, mimetiza Homero, eu vou mostrar para vocês. Quando estivermos discutindo dentro da República o próprio Homero, tá? Eu vou mostrar para vocês, né, como isso acontece. E o conceito mais importante é o conceito de mímesis, né? O Sócrates vai estar discutindo com seus interlocutores, Glaucon e Adimanto, né, que porventura são os nomes dos irmãos de Platão, né, na vida real, mas são personagens, né? Eles estão discutindo e eles vão discutir o conceito de mímesis. Nós vamos discutir mímesis lá, então eu vou falar só dos historiadores aqui para não ficar tão confuso. Porque em Platão eu vou mostrar para vocês, né, como é que Platão, né, digamos assim, compreende a relevância de Homero. Só que não é tão escancarada quanto a feita aqui, né, de maneira deliberada pelo Luciano de Samoza. Tá? Bem, o Luciano de Samoza até então, no quarto parágrafo, diz o seguinte: em face a toda, né, essa produção, não verberei por aí, além os seus autores, porquanto verificava que tal era então habitual, mesmo entre os que faziam a profissão de filósofo. É habitual, né? É habitual isso aqui entre os filósofos. Ele diz de uma maneira que para ele é tão óbvio que é assustador, né? Imagina, eu tenho poucos anos de filosofia, né? Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar uma coisa como essa de maneira tão contundente. Eu sei de onde vem a prática prosaica da filosofia. Eu sei de onde vem. E quem interessa a ele é praticamente Platão, porque o Platão é quem inventa a prosa filosófica, né? Não Aristóteles. Não Aristóteles. Platão. Uma coisa, no entanto, me espantava neles: o fato de cuidarem que as mentiras que escreviam, elas deveriam passar despercebidas. E aí entra o tema da mentira. Aqui é pseudos, né? Isso é um fato que é comum a esses que tentaram, no caso, né, filósofos ou dito historiadores, é um fato que eles não reconheciam, de escrevendo num determinado tipo de prosa, a partir de uma determinada fonte que eles desconheciam, escrever reivindicando a verdade. Então o segundo ponto, né, é o problema da reivindicação da verdade na prosa filosófica e historiográfica. Né? Reivindicação de verdade. Né? Ou, se vocês quiserem, né, a forma como eles ocultavam a mentira, querendo que o discurso deles, então, passasse como verdade. Verdade sobre o que falavam. Né? E foi assim que também eu, por vanglória, eu resolvi deixar à posteridade qualquer coisa do gênero. Só para eu não ser o único a não beneficiar da faculdade de contar histórias fantásticas. E já que não tinha nada de verídico para narrar, diferentemente dos historiadores e filósofos, né, na realidade não me tinha sucedido nada digno de registro, é muito irônico, eu virei-me para a mentira. Virei-me para a mentira. Tem essa coisa, né? Os historiadores e filósofos, principalmente os filósofos, são chamados por ele de filaletes, né? Que é filo mais aletes, amigos da verdade, né? Ele vai se auto-intitular Filopseudes, amigo da mentira. Aliás, ele escreve um livro chamado Amigo da Mentira, tá? Opa.
Voltou aqui, perdão. Não, é mais para baixo um pouco. Perdão, pessoal, saí aqui sem querer do contexto do nosso texto. Nem sempre meu tablet consegue trabalhar assim de maneira tão simultânea, né? Então foi assim, diz ele, né, que eu me virei para a mentira. Mas uma mentira mais desculpável que a daqueles, né, porquanto uma coisa serei eu verdadeiro. E aí, essa frase aqui é uma frase para mim, enfim, talvez a frase que motiva, né? Eu vou confessar uma coisa e serei verdadeiro numa coisa. Tudo que eu fizer, assuma aqui que é mentira. Então, porquanto uma coisa serei eu verdadeiro. Ao confessar que aqui, no que eu vou fazer agora, eu minto. Isso aqui tem reverbera uma crítica, pessoal, profunda. É um tema que nos é caro. Se pensamos que a filosofia também, de algum sentido, de algum modo, tem a ver com o discurso sobre a verdade, né? O que o Luciano está pontuando é o seguinte, que é possível anotar um desconhecimento, né, da prosa filosófica e prosa historiográfica na reivindicação de verdade, né? É possível apontar um equívoco teórico na reivindicação de verdade da prosa filosófica. E é isso, e historiográfica, né? E é isso que, de certa maneira, né, motiva a escrita. Ele reivindica a mentira. O que caracteriza essa reivindicação de mentira? Enquanto, de certa maneira, ela aponta a incompatibilidade, né, entre, se vocês quiserem, né, narrar ou relatar, né, ou contar história, né? Vocês vão falar, professor, mas me dá um exemplo. Pessoal, quando se inicia um texto do Platão, peguem aí. Começa assim, olha, vou te contar, peguem o texto como Protágoras. Como é que começa o Protágoras de Platão? Só para dar um exemplo. Como é que começa a República? Se conta, Sócrates conta que desceu ao Pireu e lá ele encontrou determinadas pessoas. Ele está contando o encontro. Está narrando o encontro. Então que aquele tipo de relato, que aquele tipo de narrativa, aquele tipo de história que vai ser apresentado do encontro de Sócrates com Trasímaco, né, com Adimanto, com Glauco, aquele encontro da República é um relato, né, é uma narrativa. É uma formulação prosaica da linguagem. Que esse tipo de construção ele tem que se atinar a uma coisa, né? Ele tem que se atinar tem que atinar ao fato de reivindicação de verdade. Em que medida uma narrativa pode reivindicar a verdade, né? E aí a proposta dele é assim, professor, claro, reivindicar a verdade, veja bem, né? Ele pode reivindicar a verdade de diversas maneiras, né? Não pode. Um texto que... Bem, vocês sabem que a reivindicação de verdade varia a depender do autor ou da autora na história da filosofia, né? O problema não é esse. O problema é que o que diverge um autor e o outro é o como, não a verdade, tá? A verdade é critério do conhecimento filosófico, né? Então, se um autor chama verdade disso, verdade daquilo, não interessa. Interessa que ela é a finalidade pela qual se conhece alguma coisa, né? Há um telos, na verdade. Ela é aquilo que encaminha, né? O século XIX vai acabar com esse critério de verdade, né? Mais ou menos, né? Mas pelo menos ele não vai ter essa carga metafísica que passou a ter, né?
A verdade que estabelece o critério do conhecimento científico, do conhecimento, né, com fundamento, né, o conhecimento racionalmente fundado. Essa história de que a verdade, né, a busca da verdade, ela anda de mãos dadas com a tentativa de estabelecer um conhecimento racional, fundado racionalmente, o Luciano está colocando em xeque. Ele fala, olha, antes de mais nada, observe como é que se escreve. Se alguém se valer de características prosaicas, né, e isso que vai entrar na discussão do Luciano, né, eu tô alongando demais esse debate do Luciano, né? Então, veja, se alguém escreve em prosa, né, reivindica a verdade, o Luciano vai dizer o seguinte, isso aqui é possível, né? Isso aqui é possível, desde que, em nenhum momento da construção dessa prosa, exista um elemento ficcional, tá? Esse é o ponto do Luciano de Samosata. E é isso que ele está chamando de mentira, tá? Luciano de Samosata está dizendo o seguinte, por que todo mundo que escreve prosa e pretende, reivindica a verdade, faz de tudo para esconder umas mentirinhas pequenininhas, né? Porque ele tem medo de se revelar a sua própria linguagem que pretende fundar a verdade como se representasse esta linguagem, né, a própria razão se manifestando, já que todo conhecimento verdadeiro expressa naturalmente aquilo que é racional. Então, qualquer mentirinha precisaria ser, digamos, colocada... A mentira precisaria ser expulsa, como nós vamos ver no caso, né, da República. Precisaria expulsar. Por que precisa expulsar? Porque ela vai flertar diretamente com elementos ficcionais. E alguém... E aí que é o grande... Né, talvez o grande pulo do gato do argumento do Luciano de Samosata, né? Ele vai pensar mais ou menos o seguinte, pessoal. Olha só, é possível que exista uma prosa, né, não contagiada pelo elemento ficcional? Né, é a tese dele. Sim, esta pode falar na verdade, não tem problema nenhum. Né? Mas como é que seria constituído esta prosa? Por exemplo, uma coisa que ela não poderia ter é discurso indireto. Ela não poderia falar na boca de uma personagem. Não pode, porque personagem não existe. Entende? Você vai falar, não, mas Sócrates existiu, Adimanto existiu. Mas quem era o estrangeiro de Eleia? Quem era o estrangeiro de Eleia que está no Sofista? Entende? Quem é estrangeiro de Eleia? Como assim? Né? Então, assim, sabemos que naquela época ainda, né, a crença na fantasia e na imaginação humana era muito, mas muito mais forte do que é hoje. Aliás, hoje nós fomos desencantados, né, a tese do Max Weber, né? Nós padecemos o desencantamento do mundo, né, onde as relações mágicas deixaram de ter sentido para nós na construção e visão de mundo. Né? Mas bem, então não é que o nosso querido Luciano diz que não existe a verdade e ela não pode ser prosaica, ou seja, construída segundo uma linguagem não metrificada, uma linguagem, né, cuja expressão é muito próxima da língua falada, né? Enfim, né? Poder pode, só que tem um problema, né? Você vai ter que passar pelo crivo, né, pela inspeção da constituição das narrativas pelo elemento ficcional. Né? Se em algum momento, né, você que escreve essa prosa e pretende a verdade, contar com algo que é ficcional, né, portanto, mentiroso, fictício, ilusório, então você já perdeu, né, qualquer direito de falar da verdade. Né? A grande pergunta dele, né, é o seguinte, vejam bem, qual o mal em reconhecer que a prosa tem como fundamento, tem como ponto orientador a mentira? Nenhum.
desde que eu compreendo que é mentira. O problema é que as pessoas acham que pode ser misturado o elemento ficcional e verdade. Não há como aproximar verdade e ficcionalidade. A reivindicação de verdade do historiador, né? A atenção que ele tem na descrição dos fatos, que viu e viveu, ou que ouviu por testemunho. Né? A, né, suposta, né, objetividade do discurso filosófico, que pretende encontrar, né, de maneira abstrata, né, ou seja, emancipado da experiência do mundo sensível, né, um sentido e um significado imutáveis, que não estão afeitos à transitoriedade, a mudanças. Todas essas. Não tem problema nenhum você procurar, diz o nosso querido Luciano. Mas tem uma condição: que na exposição dessa prosa que fala dessa verdade, não tenha absolutamente nenhum elemento ficcional. Nada. Porque se tiver, você tem que parar com esse blá 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 de verdade. O grande desafio que um autor como o Nietzsche vai lançar é que nada escapa à ficcionalidade. Nada. Nada. Eu acho que esse aqui é o... Né? Talvez fosse bom a gente falar de Luciano nesse curso, mas não daria tempo. Né? Nós vamos só atrás das pegadas de um autor como ele, que, enfim, que encantou autores de diferentes matizes. Vocês sabem muito bem que o Machado de Assis depende totalmente deste autor aqui, né? Luciano de Samoza. Totalmente. Não existiria Machado de Assis, de Memórias Póstumas de Brás Cubas para frente, se não fosse esse autor aqui, Luciano de Samoza, que influenciou, criou uma tradição. Né? Criou e levou adiante. Ele levou adiante uma tradição grega chamada Sátira Menipéia e criou a tradição luciânica, né? Que é essa tradição que julga que a linguagem, quando ela reivindica alguma coisa que não seja ficcionalidade, ela tá delirando. Mas isso é uma outra discussão, tá? Isso é uma outra discussão. Então, o Luciano de Samoza só não vai aceitar... Vocês vão ver aqui, por exemplo, olha aqui que ele vai falar aqui contra os historiadores. É uma frase que eu considero... Eu vou falar aqui, ele vai dizer assim, eu vou falar aqui de coisas que eu não vi, não vivi. É logo embaixo aqui. Eu não vi, não vivi e não ouvi de outra pessoa. Eu estou tentando achar, mas agora eu não vou conseguir só porque, né? Estou declarando aqui que não digo nenhuma ponta de verdade. Escrevo sobre coisas que não testemunhei nem experimentei. Quer dizer, eu não sou historiador. Eu não tenho aquela verve do historiador. Isso coloca um... Pessoal, isso coloca um... Porque se vocês forem ler Heródoto, esse é um debate extremamente importante. Né? Porque chega um momento que alguém que está descrevendo uma guerra, você fala assim, como é que ele tem a precisão dessa informação? Ele não poderia estar ali. Esse narrador, que tem quase uma experiência absoluta com os fatos, ele hoje padece bastante. Né? Bem, eu não testemunhei nem experimentei, e não subi da boca de outrem. Né? Mais ainda, as coisas sobre as quais falam não existem, elas não têm realidade. E aí, ele coloca, né, por isso ele mente. Né, ele mente, ele não tem compromisso com a realidade. O que é a realidade? O conjunto dos fatos dados aos nossos sentidos. Ele não tem compromisso com isso. Seja como a gente vê a coisa, como ouve, como toca, como cheira. Eu não tenho compromisso com empirismos, se vocês quiserem. Né? Então ele está querendo dizer o seguinte, a minha construção da linguagem, na medida em que ela não tem nenhum comprometimento com a verdade, ela não está nem aí com a referência a um mundo que supostamente existisse extralinguisticamente. Então vocês vão ver que eu não vou falar do quê? Eu não vou falar dessa árvore que está aqui, eu não vou falar dessa chuva que agora cai, desse calor que agora faz, eu não vou falar absolutamente nada disso. Porque a minha pretensão, seguindo esta fonte aqui, não é
propriamente, há de fazer com que todo sentido e significado construído pela minha linguagem, para valer, para ser certificado, ele precisa corresponder a alguma coisa no mundo. Então, ele extrai a possibilidade de pensar que quando a gente fala, a gente precisa cumprir um pressuposto, que é o sentido e significado das coisas que a gente diz, que a gente escreve, precisa de alguma maneira se referir a alguma coisa. As palavras, as imagens, as representações criadas pela linguagem do Luciano, que vão ser agora descritas, e se vocês lessem esse texto, vocês iriam adorar, né, porque ele é uma narrativa fantástica. Criada, sentido e significado são criados pelo mero trabalho da fantasia, e que por isso prescindem de qualquer referência a algum elemento extralinguístico. Aqui está colocado a base fundamental do pensamento ficcional. Questionar o pressuposto segundo a qual qualquer modo de significar e de dar sentido, né, ao mundo pressupõe um conjunto ou um grupo de palavras que precisam cumprir a regra da referencialidade. Então, palavras e sentidos se referem a alguma coisa. Luciano está dizendo, não. Palavras e sentidos se referem sempre a palavras e sentidos novos. É um outro universo que se abre aqui, pessoal. Palavras e sentidos não precisam falar de algo que nos é conhecido de alguma maneira ou por uma experiência que já tivemos ou ouvimos. Nesse sentido, ela não supõe uma realidade dada aos sentidos. Portanto, ela não supõe um mundo ordinário que seria de alguma maneira carente de significado ou de ressignificação. O mundo que existe é um mundo criado pelo livre trabalho, essa é a terminologia dele, né? O livre efabular. É criado pelo livre trabalho da fantasia. Tá? Isso coloca, para mim, um ponto filosófico a ser discutido. Na medida em que a filosofia tem que supor uma linguagem, uma escrita, um modo de escrever para expor o seu pensamento, essa linguagem pode prescindir de elementos ficcionais? Aqui eu termino a segunda parte.